Denis e Juliana, hoje, tiveram o grande prazer de ver sua filhinha nascer, Marina. Seja bem-vinda essa princesinha do Senhor. Parabéns, amados. Graça e paz, igreja linda do Avivamento. Quero também parabenizar a Marileide, mãe de Nazário, da comunidade da Praia, que fez aniversário ontem. Que o Senhor te abençoe, querida, e te restabeleça a saúde desses efeitos aí da chikungunya. Também estamos muito felizes, celebrando ao Senhor pela saída do hospital da Bispa Patrícia Pinto. Oh, glória a Deus! Deus é muito bom e misericordioso. Hoje também é aniversário de Gisele Monteiro, da comunidade da Praia. Parabéns, querida. Deus te abençoe. Que o Senhor continue renovando a graça dele sobre ti, te dando essa unção maravilhosa de serva que você tem e essa alegria. Deus te abençoe, querida. Quero também mandar um abraço para o pessoal que está trabalhando na Missão Social do Salvador. Em Periperi, Sandra e Leonardo, entre outras pessoas, estamos trabalhando na missão, fazendo meio-campo entre aqueles que querem doar coisas e aqueles que precisam receber as coisas. Na comunidade da Praia, Gleides, quero que você participe desse processo. Se você tem alguma doação para fazer, procure na comunidade da Praia, Gleides, procure em Periperi, Leonardo e Sandra, para que a gente possa canalizar para as pessoas que estão necessitando. Se você já tem na sua geração, já está tratando, amém, Deus abençoe, fique na paz. Mas se tem alguma coisa pendente, converse com Leonardo, com Sandra ou com Gleides na comunidade da Praia. Quero mandar um abraço também para Elton, do Assim 12, que é uma entidade do M12, a entidade, o braço social do M12, que está fazendo um bom trabalho, distribuindo alimentos, distribuindo cestas básicas, distribuindo pão, máscara e fazendo consulta e tanta coisa que está sendo feita nesse tempo. É um tempo de mobilização da igreja, é um tempo de mobilização dos cristãos. Em Atos capítulo 2 diz que no tempo do Espírito Santo derramado sobre a igreja se moveu na direção de servir uns aos outros, e tem um texto que eu gosto muito, que diz assim, não havia necessitado no meio deles, porque aqueles que tinham repartiam com aqueles que não tinham. Então Deus vai suprir sua vida para que você tenha com que repartir com aqueles que não têm. E você que não tem, vai ter até para repartir. Amém. Essa é a palavra profética que nós queremos que você tenha. Amém. Queremos também dar o nosso abraço, o nosso beijo a toda a nossa família. A minha mãe, a minha querida sogra, que estive com ela hoje. Um abraço, mamãe. Um beijo para a as senhora. nossas filhas, Lana, Laila, Kelita, os nossos lindos genros também, Felipe, Bernardo, Fernando, e as nossas netinhas, Ana Clara, Melissa e Maria, que a cada dia está mais grandinha na barriga de Laila. E mexendo como ninguém. Deus vai ser abençoe. Espiritada igual a mãe. Também os nossos irmãos que já entraram aí nos Instagrams e no YouTube, Abraão Souza, Cristiane Lisboa, Tereza, Vânia, Pastor Osvaldo, Jussiene. Deus abençoe cada um de vocês. Adalberto, glória a Deus. Adalberto está apoiando também nessa questão política. O M12 está sendo apoiado de maneira muito próxima por Adalberto, por todas as pessoas que estão fazendo parte desse mover. Se você não está participando do mover do Governo do Justo, pergunte a Elton, da comunidade da Praia, que ele vai lhe orientar sobre isso. Quero deixar um abraço também para
todos os que estão nos ouvindo. E agora eu vou responder a pergunta da pastora Ida. Nessa semana, alguns dias já, está todo mundo parabenizando o dia do pastor, dia 8, dia 10, dia não sei o quê. Quando é o dia do pastor? Dia do pastor é um dia instituído pela Convenção Batista Brasileira, é o segundo domingo de junho. Então, pode ser qualquer dia, contanto que seja o segundo domingo de junho. E isso significa que você pode ter uma data variável, como tem algumas pessoas dizendo que é dia 8, outras dizendo que é dia 10, mas é dia 14. Agora, se você errou e deu parabéns dia 8, dia 10, esse parabéns está valendo, porque dia do pastor é todo dia é dia de orar pelas ovelhas, de buscar a palavra de Deus para alimentar o rebanho, de combater os lobos devoradores, de repreender os infiéis na palavra, os que estão desavisados, os que estão dispersos, para amar e curar os que estão doentes e enfermos. Então, é o dia do pastor. E o Ministério Internacional do Salvador tem uma visão de discipulado. Isso significa que todos fazem parte do ministério pastoral, Amém. Porque todos ajudam a cuidar do rebanho. É como uma família grande que tem irmãos mais velhos que cuidam dos mais novos. Eu cuidei muito de 2 irmãos mais novos, Jeta e Dávia. Levava para a escola de bicicleta, ainda me lembro da minha Monarch verde, verde metálico, levava para a escola e era uma benção. Então a gente cuida dos nossos irmãos. Você que está cuidando do seu irmão está exercendo o ministério pastoral de uma forma indireta. Tô te vendo aí, minha mãe. Um beijo, que legal. Caroline Lima, Deus te abençoe. Elias Kopke, Luciana Gomes, Bispo Jair, Bispa Dailda, Luciana Gomes, Fernando Levita, Adeildes, Girlene Suzá, Tauã. Um beijo, Tauã. Tauã Tosta. Deus abençoe vocês, queridos. Já te vi aí também, viu, Aldaci? Vamos orar e depois nós vamos ter nosso momento de louvor. Esse momento de louvor vai ser um pouco diferente, porque nós estamos com uma técnica aqui variando. Felipe está variando a técnica aqui no YouTube, mas a gente vai trabalhar uma tentativa nova para melhorar a qualidade do seu som, para você ter um som melhor no YouTube. Amém. Quero mandar um abraço também para Carlos Batalha, dos Estados Unidos, que disse que ia assistir o culto. Não sei se está aí. Glória a Carlos, Deus. se você estiver aí, um abraço para você, para Raquel, para Davi, para Larissa. Deus abençoe. Também para Mantri, lá no Canadá, minha sobrinha, é a esposa de Ícaro. Deus abençoe vocês. E Beverly, na Inglaterra, que de vez em quando entra também. Deus abençoe. Osíris, glória a Deus. Ministério Internacional do Salvador. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos orar, queridos. Senhor Deus e Pai, louvamos o teu santo nome, te exaltamos, te agradecemos, Senhor, por estarmos, ó Deus, vivos, por estarmos com saúde, ó Deus, por mesmo em meio a lutas, temos o Senhor, temos o teu Espírito Santo, temos a tua palavra. Obrigada, Senhor, pela salvação. Sim, meu Pai. Ó Deus, obrigada porque o Senhor a cada dia se manifesta a cada um de nós, sim, com teu poder, com teu amor, com a tua misericórdia, que se renova a cada manhã sobre nós. Senhor. Obrigada por este culto, pelo privilégio de poder te cultuar, por cada pessoa que está unida conosco agora em comunhão, no nome do teu Filho Jesus Cristo. Nós já te agradecemos, meu Pai, por todo esse tempo maravilhoso na tua presença. Amém. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Solte os corações e dê um aplauso ao Senhor. Se você está no Instagram, solte os corações, que isso ajuda a fortalecer o sistema de convites. Quero que você também, se você está no YouTube, que é a nossa preferência, você assistir no YouTube, vai ficar gravado no YouTube. No Instagram fica só no Stories ou no IGTV. Mas se você está no YouTube, se inscreva no canal e aperte a configuração de opção do sininho para ser comunicado quando estiver ao vivo.
nós podemos ter outras entradas ao vivo sem avisar em qualquer edição extraordinária. Mas vamos louvar a Deus. Eu quero que você ouça com atenção esse cântico, que hoje nós vamos falar sobre a fé, a fidelidade e a restauração. Como Deus pode mudar a vida de alguém, como Deus pode transformar a realidade de alguém. Então essa história é uma história real, uma história que aconteceu, está registrada em Hebreus capítulo 11, e não importa o que você fez, não importa onde você foi, Jesus conhece o seu interior também. Se você se arrepender, você vai ter um encontro com Deus, e esse encontro vai transformar a sua vida. Amém. Em Cristo Jesus nós somos transformados a cada dia. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Então, pegue essa mensagem para você. É um convite à transformação. Solta aí, DJ. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende seu caminhar.
Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele se importa, Ele compreende, nunca viu amor tão grande assim. De você, Ele se importa com você, Ele compreende seu caminhar, nunca viu amor tão grande assim. Ele não desiste, não desiste, Ele não desiste. Sabe por que que ele não desiste de você? Porque ele quer restaurar a tua vida. A palavra de Deus diz no Evangelho de Lucas, capítulo 4, verso 18: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para anunciar boas novas aos pobres, enviou-me para proclamar libertação aos presos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e para proclamar o ano aceitável do Senhor. Nessa noite, você vai receber a restauração do Senhor na área que você precisa para você cumprir o propósito, o chamado que Ele te escolheu, porque Ele derramou unção sobre ti. Deus te abençoe. Amém. Vamos falar então em Hebreus 11, 31. Pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os desobedientes, tendo acolhido em paz os espias. Esse é uma história de superação. Raabe é um nome lindo que Deus deu a essa pessoa e é um nome que traz uma história de restauração. Existem pessoas que tiveram passados ruins. Existem pessoas que tiveram passados bons. Mas todas as pessoas que quiseram ter a sua vida transformada em Cristo puderam fazê-lo através da palavra. E a história de Raabe é a continuidade da história de Josué e Yoshua. É a história de transformação que Jesus faz na vida das pessoas. Essa história está ligada à história de Josué em Jericó, mas essa história, sua história, está ligada à história de Yeshua, de Jesus, aquele que veio para salvar, transformar, redimir e dar vida eterna a todos. Glória a Deus. Presta atenção, Josimeire. Na Galeria dos Heróis da Fé, na Carta aos Hebreus, capítulo 11, aparecem os nomes de duas mulheres, Sara e Raabe. A primeira, Sara, é muito conhecida, esposa de Abraão e participante da promessa. É conhecida como a mãe das nações. O apóstolo Pedro chega a dizer que Sara é a mãe de todas as mulheres da nova aliança com Jesus. Isso está lá na primeira carta de Pedro, capítulo 3, verso 6. Falar de Sara é fácil, pois ela era esposa de um homem nobre e próspero, Abraão. Ela é a gênese da multiplicação e da frutificação espiritual do povo de Israel. O seu nome tem uma linha de nobreza reconhecida pelo próprio Deus. Significa princesa. Essa é uma grande revelação para todos nós, homens e mulheres. Deus deseja transferir sua majestade para nós. Ele quer impregnar sua identidade em nosso nome,
e mudar a nossa história. Apesar do nome de Sarai exaltar Yahvé, ela era estéril, mas ao se tornar uma princesa, ela passou a ser mãe de nações. E essa promessa é para você, mulher. Você será mãe de nações. Posso ouvir um amém? Solte os corações. Assim, nós também podemos até exaltar o nome de Deus com cânticos, louvores, orações e ofertas. Mas o que Deus mais quer é acabar com a esterilidade das pessoas e mudar a sua identidade e história. Poderíamos então perguntar: Deus só muda a nossa identidade quando muda literalmente o nosso nome? Vamos então analisar a segunda mulher que aparece na galeria dos heróis da fé, Raabe. Seu nome não foi mudado, mas sua história foi. Raabe foi uma mulher estratégica. Ela simplesmente possibilitou que o povo de Israel tomasse a cidade base para a conquista da terra prometida. Antes de conquistar Jericó, Josué enviou 2 espias para fazer um levantamento do território a ser conquistado. Ao chegarem na cidade, procuraram um lugar alto e estratégico, de onde pudessem avistar toda a cidade e detalhar os planos de ataque. O lugar mais indicado para esta missão, por incrível que pareça, era justamente a casa de Raabe. Deus quer abençoar a tua casa, homem e mulher que está nos ouvindo agora. Posso ouvir um amém? Amém. Pois ela vivia sobre os muros da cidade. Acontece que o rei de Jericó soube da presença dos espias e mandou seus soldados os prenderem. Raabe os tirou da sua casa e disse aos mensageiros do rei que eles já tinham saído e não lhes disse onde estavam. Quando os soldados foram embora, Raabe ajudou os espias a fugir, mas antes fez uma aliança com eles, dizendo: o Senhor vosso Deus é Deus em cima no céu e embaixo na terra. E intercedeu para que antes do ataque que derrubaria as muralhas, eles se lembrassem dela e da sua família. Isso está registrado lá no livro de Josué, capítulo 2, do verso 1 ao verso 24. Raabe tinha tido uma vida distante dos caminhos do Senhor, Deus de Israel, mas creu e confessou. Ela acreditou no projeto de conquista de Josué. Eu quero que você faça uma pausa agora nessa dissertação, nessa leitura, e ouça o Espírito Santo falar na sua vida. Quando você decide participar de um projeto sobrenatural da parte de Deus, Deus transforma a sua vida. Amém. A nossa maior alegria, a nossa maior realização não são as coisas materiais, os alvos das nossas conquistas sociais, até mesmo familiares e profissionais e acadêmicas e financeiras e patrimoniais. As nossas maiores conquistas são as conquistas espirituais, porque é nelas que reside o nosso ser, a nossa identidade mais profunda. Há pessoas que se aproximam da igreja para buscar uma bênção. Isso é lícito, porque a bênção está no corpo de Cristo, a bênção está em Jesus. Mas a bênção maior é participar do projeto de Deus para cada vida. Amém. Deus tem um projeto para a sua vida. Amém. Deus tem um projeto para a sua família. Deus tem um projeto para a sua cidade, para a sua nação. E esse projeto não será frustrado,
porque Amém. você não quer. Ele vai levantar outra pessoa. Às vezes, tem pessoas que na cidade seriam melhores socialmente do que Raabe, ou do que você, ou do que eu. Mas Deus levantou a mim, a você, a Raabe, para dizer que qualquer pessoa que crê nele pode ter a vida eterna. Qualquer pessoa que disser, eu quero participar do projeto eterno de Yeshua, ele vai respaldar, ele vai fazer, integrar essa pessoa numa realidade sobrenatural. Então, eu quero que você se sinta como aquela mulher que tinha uma vida sofrida, mas teve a coragem de dizer, eu quero servir o Deus de Israel, eu quero servir o Deus que atravessou o povo de Israel no Mar Vermelho, que libertou o povo de Israel da mão de Faraó e quer lhe libertar hoje dessa situação. Deus quer transformar a sua vida. Amém, Thales. Ela decidiu sair de uma vida de prostituição e derrota e entrar numa nova vida de visão de conquista. Mas não foi só crer e confessar. Ela fez uma aliança de obediência e como ato profético. Os espias de Israel disseram, eis que quando nós entrarmos na terra, atarás este cordão de fio de escarlata, quer dizer, vermelho, a janela pela qual nos fizeste descer, e recolherás em casa contigo teu pai, tua mãe, teus irmãos e toda a família de teu pai. Isso está em Josué 2:18. No sentido natural, a fita vermelha era um sinal de identificação do local, mas no sentido espiritual, era o sinal do sangue do Cordeiro da Aliança, semelhante àquele sinal da Páscoa no Egito, que está lá em Gênesis 12:22. Raabe não era lenta na sua ação. Os espias disseram, quando nós entrarmos na terra, tu farás assim e assim. Eu quero que você entenda que quando nós decidimos em nosso espírito fazer uma decisão de entrar no projeto de Deus, mesmo sem saber qual é o projeto de Deus exatamente, embora todos nós saibamos que Deus quer que todos sejam salvos, que todos cheguem à estatura de varão perfeito, que todos tenham vida abundante, muita gente sabe de tudo isso. Mas o que fazer para entrar nesse projeto de Deus, chamado Corpo de Cristo, chamado Igreja do Senhor, chamado corpo que vai ser elevado à eternidade pelo arrebatamento, chamado para essa comunidade que vai arrombar as portas do inferno para tirar de lá as pessoas que estão escravas nas mãos de Satanás. A palavra diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Então, o que se faz? Raabe obedeceu a uma orientação daquele que era os seus dois discipuladores, os dois espias que estavam a espiar a terra. Se ela não obedecesse essa orientação, ela não seria poupada na guerra. Tem coisas que você precisa obedecer à palavra de maneira explícita. Tem coisas que você precisa ter o renovo, o sopro do Espírito na sua vida para entender que aquela palavra se aplica a você e à sua situação. Eu sei que nesse momento que falamos aqui, que a apóstola leu esse texto, compartilhando com você essa palavra, no momento que eu estou falando, Deus está falando ao seu coração, o Espírito Santo está falando ao seu coração, dizendo, você precisa entrar no projeto de Deus, você precisa se aliançar com aquele que está em autoridade sobre você como discipulador, você precisa buscar uma igreja para estar na comunidade dos salvos, você precisa fazer parte de algo que é maior do que você, que é sobrenatural, que não pode ser atingido de maneira plena por você, enquanto pessoa, enquanto homem, mas pode ser atingido pelo corpo de Cristo, enquanto igreja do Senhor.
Eu sei que Deus já falou ao seu coração, mas vai falar muito mais, porque a palavra de Deus é rica e você vai ser ministrado de uma forma muito especial hoje, ainda nessa noite. Amém. Ana Alice, Ana Maia, Helena Correia e Bispa Thelma. Então os despediu, e eles se foram, e ela atou o cordão de escarlata à janela. Está em Josué 2:21. Ela tinha muito tempo para fazer, pois o dia da conquista demoraria, mas ela agiu imediatamente. E foi justamente essa diligência na ação da fé que a fez vitoriosa. Ela não adiou as coisas, ela creu e agiu. O apóstolo Tiago também a cita dizendo: a meretriz Raabe também foi justificada pelas obras. Isso está lá em Tiago 2:25. Vale lembrar que essa ex-prostituta veio a ser a tataravó do rei Davi, sendo assim a ascendente do próprio Jesus Cristo. Isto está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 1, versos 5, 6 e 16. Mas como uma pessoa que era idólatra e prostituída social e espiritualmente, pode ser tão impactante na história do povo de Deus e hoje, em nossos dias. O que fazer? Primeiro, arrepender-se e reconhecer Deus como único e suficiente Salvador e Senhor da sua vida. Segundo, obedecer às orientações da palavra de Deus e dos seus discipuladores. Crer que o sangue de Jesus pode nos santificar. Quarto, agir na obediência e na fé imediatamente. A vida de Raabe é uma inspiração. Existem muitas pessoas que têm histórias trágicas. Hoje faz um ano que o meu pai foi levado à presença do Senhor. Uma história que inspira pessoas que o conheceram. Hoje estava fazendo parte de um curso que vamos implantar e estamos trabalhando, preparando material. E uma das coisas que me perguntaram é uma pessoa íntegra. E eu disse, meu pai foi uma das pessoas mais íntegras que eu conheci. Meu pai e minha mãe. A integridade pode ser aprendida em casa. Mas existem coisas que talvez você não tenha aprendido em casa. Talvez você não teve um pai íntegro como eu tive. Talvez você não teve uma família cristã. Talvez você não teve nem o privilégio de ser criado por seus pais. Talvez você tenha sido criado no orfanato, ou por um tio, ou por um avô. Hoje eu conheci uma pessoa muito interessante que foi, na verdade não conheci hoje, mas hoje estava com ele, recém-conhecido meu. Ele foi criado pelos avós durante um certo tempo da sua vida. Para mim, esse negócio de ser criado com vó era sinônimo de ser menino mimado na escola. Mas não sei qual é a sua história. O que eu quero que você entenda é que, seja lá qual for a sua história, Deus entrando na sua história, Ele transforma, Ele restaura. E Ele quer restaurar a sua história de maneira sobrenatural. Amém. Ele quer que você entenda que você é convidado a participar de um projeto chamado Reino dos Céus, Reino de Deus, Reino da Vida, Reino do Espírito, Reino daquilo que é bênção para a sua vida, Reino daquilo que vai transformar a sua vida. Quando Jesus ensina a orar, Ele diz, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu, assim na terra como no céu. Então Deus quer que você participe desse projeto. Como participar desse projeto? Como disse a apóstola Lília, tem essas indicações que foram feitas. A primeira, se arrepender.
a segunda, obedecer a palavra e aqueles que estão em autoridade espiritual sobre a sua vida, crer no sangue de Jesus que pode nos santificar e agir em obediência e na fé imediatamente. A fé sem as obras é morta. E eu quero que você entenda que se Raabe dissesse, eu quero ter fé nesse Deus que vocês pregam, mas não tivesse uma atitude, ela não teria conseguido salvar a sua casa, salvar a sua família. É interessante que a fé de Raabe salvou a sua família. Raabe é uma das heroínas da palavra de Deus. É uma das poucas mulheres cujo nome está no capítulo 1 de Mateus, na genealogia de Jesus. Então, uma pessoa que tem uma vida inspiradora. E eu quero que você saiba que você também tem uma vida que pode inspirar. Talvez você ache que você está muito velho. Hoje eu vi alguém dizer, o Moisés, quando foi chamado, tinha 80 anos. Não sei se você já tem 80 anos, mas se você tem 80 anos, o seu ministério começou agora. Começou agora para que você possa libertar um grande povo. Se você levar uma pessoa à liberdade em Cristo, você leva uma nação, porque uma pessoa pode ser uma nação daqui a alguns anos. Eu não sei qual vai ser a sua descendência. Hoje nós tivemos a alegria de saber que Denis e Juliana têm uma descendência, Marina, que é bem-vinda, que é filha da bênção, filha da honra, e é uma descendência que será poderosa sobre a terra. Já dei a minha bênção. Mas você não sabe qual é o ponto de confluência, o ponto de fluência para aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Eu quero dizer que Deus vai restaurar a sua vida. Amém. Pode transformar a sua vida. Entre no projeto de Deus. Pergunte ao seu discipulador, pergunte à pessoa que lhe convidou para participar desse culto. Se você está participando desse culto, você pode fazer contato pelo Stories, pelo Message do Instagram ou pelo chat do YouTube, e você pode ser orientado. Vamos orar abençoando a sua vida. Pai, em nome de Jesus, quero abençoar cada pessoa que está me ouvindo agora. Amém. Seja ao vivo, seja através da gravação, que o Senhor traga uma bênção de revelação, que o Espírito Santo fale ao seu coração a respeito do projeto que o Senhor tem para essa vida, que o Senhor fale de maneira clara ao seu coração a respeito da restauração que o Senhor pode e quer fazer nessa vida, seja ela uma vida cheia de religiosidade, cheia de indiferença, ou cheia de pecado, ou cheia de hipocrisia, ou cheia de fé errada, fé nas coisas, fé na idolatria. Que o Senhor traga transformação para essas vidas. Eu oro por cada família que está enlutada, que está triste porque perdeu um ente querido. Que o Senhor traga alegria, traga conforto. Que o Senhor traga saúde aos que estão enfermos. Sim. Que o Senhor traga recursos aos que estão necessitados. Abençoa a mesa do órfão, da viúva, do estrangeiro, sim, daquele que está passando necessidade, principalmente a necessidade espiritual. Eu quero abençoar a vida de cada família com a bênção do Senhor Jesus. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, abençoamos e oramos em nome de Yeshua HaMashiach, Jesus o Messias. Amém. Deus abençoe. Shalom, graça e paz. Quero que você continue ligado. Domingo teremos nesses mesmos canais. Às vezes você está dizendo assim, só tem 25 pessoas ouvindo nesse canal, mas tem muita gente ouvindo no outro canal no YouTube, e vai ver de hoje para amanhã. Nós estimamos que mais de 2.000 pessoas vão assistir essa palavra. E cada pessoa que opta por entrar no YouTube, liga na televisão, às vezes o Smart TV, e tem a opção de ter a família toda participando, ou mesmo no celular. Que Deus abençoe. Shalom, graça e paz. Um beijo no coração. Um abraço.
um abraço Um para você. abraço, Mesma Ilza, distância. Bispo Adilene, Bispo